Meu amigo, minha amiga, para fechar o dia, mostro que o relatório do TCU com os gastos inusitados durante a intervenção militar do Rio em 2018, quando o gabinete era chefiado pelo militar bolsonarista Braga Neto. Na lista, artigos de luxo como presunto de Parma, camarão, bacalhau e até torta holandesa. Vocês vão se impressionar com os valores gastos com esses mimos, além da suspeita na compra de coletes balísticos. Por favor, comenta sobre o que vocês acharam dessa matéria, de mais esse absurdo dos militares bolsonaristas. Aproveite e já deixa o like para fortalecer o nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e compartilha nas tuas redes sociais e grupos do WhatsApp, que nos ajuda muito. Vamos para a matéria e até a próxima. Uma operação da Polícia Federal apura uma suspeita de corrupção no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio em 2018. O general Walter Souza Braga Neto era o interventor na época. General, que é da reserva do Exército, não foi alvo dos mandados de busca e apreensão hoje, mas a Justiça quebrou o sigilo telefônico dele. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os alvos são militares, servidores públicos federais e empresários ligados ao Gabinete da Intervenção Federal na Segurança do Rio, que aconteceu em 2018. A Polícia Federal quer saber se houve crimes de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, organização criminosa e corrupção. As investigações começaram depois de um alerta dado pelo governo dos Estados Unidos. Autoridades americanas que apuravam o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse em julho de 2021 identificaram suspeita de fraude envolvendo a empresa CTU Security LLC, empresas e militares brasileiros. O Tribunal de Contas da União foi comunicado e suspendeu um contrato de compra de 9.360 coletes à prova de balas para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo o TCU, a estimativa é que havia um sobrepreço de mais de 4 milhões de reais. Também foram investigados contratos com outras empresas, Imbra Terrestre e Glágio do Brasil. Em 2018, um decreto do então presidente Michel Temer tirou a segurança do Rio de Janeiro do governo estadual e passou para as Forças Armadas. A intervenção veio depois de um carnaval marcado por arrastões e ataques em blocos. Durou 10 meses e meio e custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Gabinete da Intervenção Federal foi chefiado pelo general Walter Braga Neto. Braga Neto não é alvo dos mandados da operação de hoje, mas é investigado no âmbito do inquérito. A Justiça determinou a quebra do sigilo telefônico dele. Um dos alvos de hoje foi o coronel da reserva Diógenes Dantas Filho, apontado pela PF como responsável por atuar junto aos militares do Gabinete de Intervenção para beneficiar a empresa fornecedora de coletes para a Polícia Civil do Rio. Uma apuração da jornalista Daniela Lima, da Globo News, mostra que veio do general Braga Neto o pedido de dispensa de licitação em contratos. Nesse documento, ele argumenta, por exemplo, que havia necessidade de reposição de coletes à prova de balas da Polícia Militar que estavam para vencer. As investigações da PF demonstram que Walter Braga Neto, já no cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro, continuou mantendo contato com lobistas e intermediários de empresas suspeitas de corrupção na compra dos coletes à prova de balas durante a intervenção militar no Rio. Investigadores encaminharam à Justiça um print de uma conversa telefônica de Glauco Otaviano Guerra, apontado como principal articulador no Brasil para concretizar a venda dos coletes para a Polícia Civil em dezembro de 2019, dizendo que almoçou com o general Braga Neto, que, segundo Glauco, teria proferido intervir a favor do contrato. Em nota, Braga Neto afirmou que os contratos do Gabinete de Intervenção Federal seguiram todos os trâmites previstos na lei brasileira e que o próprio gabinete suspendeu o contrato para a compra dos coletes após a avaliação das irregularidades em documentos fornecidos pela empresa CTU Security. Que os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues, não havendo, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública. E que a dispensa de licitação teve por base uma decisão do TCU, que permite a realização de contratações diretas durante a intervenção federal, desde que o processo esteja restrito a bens e serviços essenciais à operação. Nós procuramos o Exército Brasileiro em relação a tudo isso. O Exército respondeu em nota aqui para a gente que os esclarecimentos vão ser prestados exclusivamente para os órgãos competentes pelas apurações e que o Exército
não se manifesta durante processos de investigação. Destacou ainda que esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Nós não conseguimos contato com Glauco Otaviano Guerra, Diógenes Dantas Filho e também com as empresas citadas na reportagem. A União se debruçou sobre os gastos da intervenção federal no Rio de Janeiro, 1 bilhão e 200 milhões para serem aplicados na melhoria da segurança pública do Rio de Janeiro. O que fez o gabinete de intervenção chefiado por Braga Neto? Primeiro, ele aplicou verbas, parte dessas verbas, em São Paulo, Goiás e Belém, que o Tribunal de Contas não pôde verificar em loco que benefícios são esses. A maioria em unidades das Forças Armadas, ou seja, então, em linguagem leiga, desviaram dinheiro que era para melhorar a situação de segurança do Estado do Rio de Janeiro para melhorias em unidades das Forças Armadas, entre elas, reformar um estande de tiro em São Paulo. Então, o que tem a ver reformar um estande de tiro em São Paulo quando policiais estavam morrendo durante a intervenção por conta, por exemplo, da precariedade que estavam as unidades de UPP, as unidades de policiamento comunitário instalados, as UPPs de Polícia Pacificadora no governo Cabral. Por exemplo, quando morreu no dia 7 de dezembro um policial ali no Leme, no Babilônia, Chapéu Mangueira, e a investigação mostrou a precariedade do posto da UPP, estava sobrevoando uma aeronave não tripulada, a Hermes, quase um drone com ligação para o satélite, pela aeronáutica comprada com dinheiro da intervenção federal. Então, quer dizer, o dinheiro da intervenção federal que podia ter salvo a vida daquele policial, na verdade, estava sendo usado para comprar um drone para a aeronáutica ou um sistema de informática que foi dado para a inteligência do Exército. A inteligência do Exército. Então você tem desde esse desvio de finalidade, que é muito grave, até compras de artigos de luxo, pitorescas. Então vamos dar uma olhada aqui, a gente fez uma arte no que estava sendo comprado. Por exemplo, com a verba da intervenção federal, o 1º Batalhão de Infantaria Motorizado comprou R$43 mil de camarão, 27 mil de torta holandesa, 5 mil de bacalhau, 11.590 de salgadinhos diversos. Vamos para o comando da Brigada de Paraquedistas, de Infantaria Paraquedista, 149 mil de camarão. Então a gente percebe aí que na intervenção militar houve uma grande mortandade de camarão. E também 12 mil de vinho. Tem mais temos mais compras. Só faltou a pizza, né? A pizza vai ter já, que vai ser no Tribunal de Contas da União. A Companhia do Comando da Primeira Região Militar, mais uma vez, mais mortes de camarão, 19 mil a compra de camarão. Come camarão, Não, foi a maior mortandade de camarão nessa intervenção federal. Cajuzinho, isso eu fiquei com inveja, que eu adoro o cajuzinho. Também. Parabéns para a turma da Companhia de Comando da Primeira Região Militar. Deve ter sido uma festa muito agradável, eu adoro o cajuzinho. E lógico não botaram o brigadeiro que era da aeronáutica, deve ser algum tipo de rivalidade. R$ 5.940 na copa de cajuzinho. Comando Militar do Leste, mel, quem não gosta de mel, quase 22 mil. Cream cheese também faz falta. 22 mil de mel, eu tô realmente curioso. Oi? O que você faz com 22 mil de mel? Eu realmente aí curioso. Depende da criatividade. Cream cheese, 12 mil. Você levanta para cortar. Geleia de frutas, 6 mil. E presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto, é um caro, presunto mais gostoso, é mais durinho, é coisa fina. 4 mil. Então esses foram os gastos. Agora, a Flávia Oliveira perguntou a geleia por pizza. também entra na mesma categoria do mel. Também entra. Geleia de frutas. A pizza foi feita lá no Tribunal de Contas da União. Aliás, o presidente do Tribunal de Contas da União, durante a intervenção, foi o atual ministro da Defesa, o Múcio, era o presidente do TCU. Era o presidente do TCU. Aí quando chega lá o Vital do Rego, e depois foi assinado pelo presidente Bruno Dantas, o relator contraria o parecer técnico, dá parabéns pelos militares, diz que os militares não poderiam resolver tudo em 10 meses, e diz o seguinte, o que eu achei mais curioso, vocês lembram que eu falei
que teve um software e um hardware comprados com dinheiro da intervenção e que foi para o Exército, então, ele diz aqui que recomendam o comando do Exército que, caso seja de interesse do governo do Estado do Rio de Janeiro, celebre ajuste, convênio, acordo ou outro instrumento com o ente federativo para regular o acesso aos sistemas de inteligência. Quer dizer, se desse com dinheiro que era para o Rio de Janeiro, comprou outra coisa e puder usar com o Rio de Janeiro, seria bom. Então, no Tribunal de Contas da União, contrariando o parecer técnico dos não viu problema nesse uso.